Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e hoje eu tô aqui pra indicar livros com pais que marcaram aí alguns livros que eu li. Não vou falar pais que marcaram a literatura porque talvez nem todos esses livros sejam tão conhecidos assim, mas então nesse mês aí que nós temos o Dia dos Pais, eu vim falar sobre alguns pais literários e vou indicar pra você então os livros em que esses pais aparecem. Temos aqui tudo quanto é tipo de pai, hein? Então já aproveita pra se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Já deixa seu like agora no começo do vídeo também pra não correr o risco de esquecer lá no final, né? Então já deixa seu like aqui, porque vai sair muita indicação desse vídeo, e caso você se interesse por algum dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link de compra da Amazon aqui no box de descrição. Comprando pelo meu link você me ajuda bastante, porque eu recebo uma pequena comissão, mas você não paga nada mais além do preço do livro. E não só livros, pode comprar o que você quiser lá na Amazon, desde que seja usando o meu link, e eu vou ser muito grata por isso. Então, começamos com ninguém mais, ninguém menos que Poseidon. Quem não gostaria, não é mesmo? Um dia você com 13 anos descobre que seu pai é simplesmente Poseidon. Por que não? Inclusive, fãs de Percy Jackson, já comentem aqui qual é o pai de Percy Jackson. Qual o pai deus grego de vocês? O meu, quando eu fiz o teste lá pra maratona do Geek Freak, deu que era Hades. Eu meio que já desconfiava, mas então o meu pai, deus grego, então, é Hades. E o de vocês? Acho que não tem nem muito o que comentar sobre essa história, né? Aí muita gente conhece. Eu comecei a ler os livros esse ano por influência de vocês, que falaram pra eu ignorar os filmes e ler os livros. Em consequência disso, eu tô o quê? Amando essas histórias, por mais que algumas coisas fiquem meio incoerentes ali, tipo um garoto de 12, 13 anos pegando um táxi rodando Nova York por aí. É meio estranho? É, mas ok, as escolhas do autor. Esse tipo de situação assim não influenciou para que eu diminuísse nenhuma estrela, tanto é que até agora, dos 2 livros que eu li, os 2 ganharam 5 estrelas. História super rápida de ler. E tudo bem assim que o Poseidon ele ficou muito tempo aí em off, né, no papel de pai, mas depois de um tempo aí ele até tenta dar uma forcinha pro Percy nas missões que ele precisa fazer. E assim, ele tem motivo pra ter ficado afastado, né? Não sei se é spoiler se eu contar o que aconteceu, mas meio que teve um acordo aí, então assim, meio que também não foi 100% culpa dele. Depois nós temos o pai que inventa que foi abduzido por alienígenas, conversou com dinossauros, escalou vulcões pra poder comprar um leite. Exatamente. Aqui, infelizmente, o leite, a gente tem uma história bem rápida e o livro é todo ilustrado também do pai que vai comprar leite pra colocar lá no cereal pela manhã dos filhos. E ele tem que sair assim de última hora e ele acaba demorando muito, então quando ele volta, ele conta toda essa história para explicar o que aconteceu no meio do caminho. É uma história que vale muito a pena ler, é uma história muito divertida e com certeza vale várias e várias releituras. Aquele livro que você pega pra te tirar da ressaca, sabe? Então assim, leiam Felizmente o Leite. Temos alguns pais clássicos aqui também? Temos! Senhor Gepeto, por que não, não é mesmo? Ele também é pai. Ele criou o Pinóquio e educou o Pinóquio, ou pelo menos ele tentou educar o Pinóquio, porque o menino, né? Assim, eu nunca tinha assistido nenhum filme, nem lido nada a respeito de Pinóquio antes de ler a história nessa edição aqui, que é do Instituto Mojo, aliás. Já cansei de falar pra vocês sobre o Instituto Mojo e o trabalho deles também, que é incrível tanto nos livros quanto nas obras digitais que eles publicam gratuitamente. Então, quando você compra um livro do Instituto Mojo, você tá apoiando para que eles traduzam e publiquem cada vez mais obras gratuitamente lá no site. Então eu vou deixar o link do site deles aqui no box de descrição para você ir lá dar uma olhada nos livros que tem disponíveis. E olha, vale a pena comprar uma edição lindona dessa, viu? Toda ilustrada, por dentro, por fora. A diagramação também é ótima, a tradução maravilhosa. E assim, Pinóquio deu bastante trabalho, mas o Gepeto não desistiu. Então, tá aqui também como uma recomendação e como um dos pais da literatura. Aquele que provavelmente foi o primeiro que muita gente conheceu aí, que fez você entrar nesse mundo dos livros. Claro que não poderia faltar a Carlyle aqui, não é mesmo? Aquele que achou um jovem morrendo de febre
febre amarela? Eu nem lembro mais a situação do Edward. Mas que achou ali um jovem numa situação de vida ou morte e resolveu salvar ele. E não ficou por ali, né? Como salvou mais 4. Então, o Carlyle é aquele do ditado coração de mãe, né? Só que no caso aqui é coração de pai. Sempre cabe mais um, né? Então, não poderia faltar o Carlyle aqui. Esse aqui eu acho que também é uma história que dispensa resumos e sinopses, porque quem não conhece Crepúsculo, né? Um clássico da literatura, tá? Se você leu Crepúsculo, você leu o clássico da literatura. Então, vale muito a pena. É uma série, uma saga de livros, assim, que eu tenho muita vontade de reler, mas por ser uma saga um pouquinho grande, eu fico ali com o pé atrás, mas eu tô sempre reassistindo os filmes. O Carlyle é muito fofinho, gente, não dá. Temos aqui também um pai muito conhecido pelo pessoal aí mais leitor da ficção científica, não é mesmo? Esse daqui acredito também que não seja nenhum spoiler, nenhuma notícia, tipo, uau, porque, né, conhecemos vários memes e várias outras coisas aí que nos revelam que Darth Vader é um pai também, que por mais que ele seja essa figura que bota medo, ele é um pai. Ou ele foi um dia. Mas ele tentou. Temos aqui um pai que tenta casar a menina com um morto? Temos também. Nós temos aqui a Li Lan, que depois que o pai dela falha, o negócio do pai dela vai à falência, ele recebe uma proposta aí pra casar a filha dele. Só que acontece que o noivo em questão já está morto. E esse era um costume antigo na China de casar uma pessoa viva com uma pessoa morta, ou casar duas pessoas mortas entre si, pra dar um pouco ali de paz e, enfim, pra ter alguém de confiança, pra como é que fala? Dirigir ali as coisas, né, os bens e tal. Então, a Li Lan acabou sendo alvo de um noivo que já tinha morrido. E por causa disso, ela acaba indo parar no mundo dos mortos e vai descobrir um monte de coisas, principalmente a respeito da mãe dela. Ela vai ser perseguida por uns bichos muito loucos. E assim, a vida da Li Lan nunca mais vai ser a mesma depois que ela foi prometida pra esse cara. E é uma história que vale muito a pena conhecer. Esse livro foi uma leitura, assim, muito, muito, muito rápida. E eu me surpreendi com a rapidez e com o tanto que eu aprendi com esse livro. Então é uma história que super vale a pena. Inclusive já foi relançado, então deve estar bem fácil aí de achar. Temos o Pai Mago Cruel. Temos o Pai Mago Cruel. Aqui em Garotas de Neve e Vidro, essa história faz um pouquinho de tempo que eu li, então eu posso falar uma besteira, mas não sei, eu li a sinopse um pouquinho aqui antes pra poder falar certinho. Mas uma das personagens aqui, o pai dela é um mago e a mãe dessa menina morreu e o pai acabou trocando o coração de verdade dela por um coração de vidro, um coração de gelo. Então ela nunca sentiu o coração bater, ela nunca, tipo, o coração dela nunca bateu mais forte por alguém e ela sempre achou aquilo normal. Então por ela nunca ter sentido isso, assim, nunca ter se apaixonado por ninguém, nunca ter sentido o coração bater mais forte, nem bater de forma alguma, ela tem um plano que é de chegar ali no Reino de Primavera Branca. Reino de Primavera Branca? No Castelo de Primavera Branca, isso. E fazer o rei desse castelo se apaixonar por ela e se tornar rainha e, quem sabe, né, ali conhecer o amor finalmente. E essa personagem aí, que tem o coração de gelo, é ninguém mais, ninguém menos do que seria a mãe da Branca de Neve. Tudo isso que eu tô falando tá na sinopse, tá? Então não é nenhum spoiler. Então nós temos esse reconto aqui nesse livro com um pai que troca um coração de verdade por um coração de vidro da própria filha. Continuando aí um pouco na linha dos pais malvados, nós temos aqui um pai criado por Stephen King, o pai do conto 1922, e quem leu sabe o que ele fez pro filho dele, o que ele fez o filho dele fazer. Quem não leu, eu acho que seria spoiler se eu contar, mas com certeza ele não ganharia um prêmio de pai do ano. E, enfim, não posso contar mais nada porque qualquer coisa que eu conte a respeito do que ele fez seria um spoiler pra essa história, mas eu só digo que vale muito a pena ler. Eu confesso que não gostei muito, assim, lá do meio pro final desse conto, eu curti mais ali o começo, e eu sei que tem filme também, mas que não é muito recomendado, parece que não ficou muito bom, mas nós temos aí esse pai também que fez
a cabeça do filho pra fazer uma coisa horrível, em prol de um benefício próprio que ele teria em cima do casamento que ele teve. Não sei se deu pra entender, mas enfim. Na mesma linha do Carlyle, lá do Coração de Pai Sempre Cabe Mais Um, nós temos o Ivan. Aqui, o Ivan, assim, esse é o primeiro livro da série das Crônicas dos Mortos, e aqui ele tem 2 filhos, e ele vai ter que, o quê? Proteger ali tanto a sua esposa quanto seus filhos, e ele mesmo vão ter que dar um jeito ali de fugir de tudo que tá acontecendo depois que um fenômeno ali aconteceu e um pessoal desmaiou e voltou como zumbi. Alguns voltaram como zumbis, outros não. Então ele precisa ali proteger a família dele e ao longo da série também vão acontecendo aí outras coisas que vão fazendo com que ele tome algumas atitudes. E a família dele, digamos assim, que vai crescer um pouquinho. E por último, mas não menos importante, nós temos o Salvador. Isso, não, Salvador não. Salvador é o nome do protagonista. Aqui não fala o nome do pai. E eu já esqueci porque tem tempo que eu li. Mas o Salvador, então, que é o protagonista aqui dessa história, vive com o pai adotivo gay e sua melhor amiga, Sam. E ele, o Salvador, né, que é o menino, ele tem alguns problemas aí na escola por causa dessa situação do pai dele ser gay, do pai adotivo dele ser gay. E ele precisa enfrentar essas situações, o comportamento dele vai ser afetado também. E a avó dele também vai ser muito importante aqui nessa história. Mas como a gente tá falando de pais, inclusive tivemos aí o Dia dos Avós, inclusive, né, no dia 26 de julho. Eu podia ter feito um vídeo sobre isso. Não fiz. Mas então, temos aqui representando também alguns pais literários aí que eu gosto bastante. Não que o cara que... do livro do Stephen King, né? Sem comentários, mas vocês entenderam, né? Então, um dos pais, assim, dos livros que eu já li que eu gosto bastante é o pai do Salvador. E além do Salvador ter que lidar, né, com essas piadinhas dos colegas da escola porque o pai adotivo dele é gay, o pai dele também tá se reaproximando de um ex-namorado, então ele tem que lidar ali com essa nova presença também. E com certeza isso vai mudar muito ali as relações entre eles, as relações, né, entre a família ali. E, como eu disse, a avó dele vai ser muito importante nessa história e a melhor amiga dele também. Então esses são alguns dos pais literários aí que mais me marcaram, alguns, assim, cujas histórias eu lembro mais e cujos livros mexeram mais comigo, assim, que eu gostei mais dos livros e por isso achei válido recomendar aqui pra vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários um livro que tenha um pai aí que te marcou bastante, cuja figura paterna seja importante pra história, principalmente. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!